Para o segundo tema, os presidentes do Flamengo e do Vasco se reuniram com o presidente Jair Bolsonaro. Na pauta, o retorno do futebol e a possibilidade dos treinamentos acontecerem no estádio Mané Garrincha, em Brasília. A aproximação dos dois times cariocas com o governo federal tem o apoio do governador do Distrito Federal, o Ibanez Rocha. O nosso segundo tema é hora de voltar com o futebol no Brasil? Augusto, suas primeiras considerações, por favor. Bom, eu sou apaixonado por futebol, é um tema difícil aqui de falar, vocês vão ver a conclusão da minha fala. Vamos lá, o governo federal agora apela para uma das maiores, se não a maior paixão do brasileiro, né? O futebol. Sabendo que uma proposta, por mais sem pé nem cabeça que seja, possa ter algum tipo de apoio popular, o presidente mexe, então, com o coração, inclusive com o meu, de milhares de torcedores, acenando com uma possível volta dos campeonatos de futebol no nosso país. A pergunta é bastante clara. É hora de retomar o futebol? Gente, a resposta não podia ser mais óbvia. Não é o momento de retomar os campeonatos de futebol. Fazer isso agora nos coloca na mesma categoria de ditaduras como o Turcomenistão, a Nicarágua, a Bielorrússia, que sequer interromperam os seus campeonatos locais durante a pandemia. Agora, eu já falei isso várias vezes, é hora de salvar vidas. É hora de pagar os famosos R$600 para quem ainda não recebeu. É hora de garantir que a segunda parcela desse pagamento chegue aos mais vulneráveis. É hora de salvar trabalhadores autônomos, micro e pequeno empresários e garantir o emprego de milhões de brasileiros. Vamos voltar para o futebol. Outros países que já têm uma curva descendente no contágio da Covid-19 ensaiam uma volta gradual de seus campeonatos. Mesmo assim, essa decisão está longe de ser generalizada. O campeonato francês, por exemplo, declarou já sua temporada encerrada, dando o Paris Saint-Germain, que é um time que eu nem gosto tanto, como campeão por antecipação. A justificativa do governo federal aqui do Brasil é de que empregos relacionados ao esporte precisam ser mantidos e de que jogadores de futebol, jogadores de futebol por serem jovens e atletas, assim como o presidente uma vez alegou que seria, estão sujeitos a menos complicações produzidas pelo vírus. Gente, é importantíssimo lembrar que futebol não se faz apenas de 11 jogadores, 2 times e uma bola. São milhares de pessoas que trabalham direto ou indiretamente com essa atividade. Roupeiros, massagistas, gandulas, técnicos, árbitros, todos esses com família, alguns provavelmente residindo em habitações compartilhadas com outras pessoas, certamente algumas dessas pessoas idosas ou pertencentes a algum tipo de grupo de risco. E por mais que se implementem medidas para tentar, de alguma forma, mitigar o contágio do vírus, na Europa eles estão fazendo isso. Estádios vazios, jogador reserva sentado com um espaço mínimo entre um e outro, o uso de máscara e até uma proposta da CBF eu achei ótima, desinfetar as bolas. O fato é que o futebol é um esporte de contato. Eu não preciso trazer aqui nenhum estudo científico, modelo matemático, para afirmar que os jogadores se tocam, se batem, cospem, suam. Então, a possibilidade de contágio, caso algum desses jogadores teste positivo para a Covid-19, é gigantesca. Então, a proposta do governo federal, neste momento, ela é mais do que arriscada, ela é mais do que responsável. É a típica jogada para a torcida. Caio? Bom, eu não domino tanto o futebol quanto meu colega, o doutor Augusto. Eu sei que ele eu jogo muito mal, eu só gosto de futebol. Eu não jogo há muitos anos e quando eu jogava mal também, viu, doutor? Então, temos isso aí em comum. Mas, de novo, essa é uma questão que depende de muitas variáveis, né? A retomada dos jogos, principalmente aquelas que o doutor colocou aqui, né? Os protocolos de distanciamento social e a possibilidade ou impossibilidade deles, né? Na Bundesliga, eu acho que você fez uma menção indireta aí, né? O campeonato alemão, eles tentaram criar aí uma orientação para impedir, né, que nas comemorações os jogadores de futebol se abraçassem ou, enfim, tivessem algum tipo de contato, mas aí no calor da emoção, mesmo com os jogos sem torcida, eles acabavam tendo algum tipo de contato. Óbvio que não foram punidos em razão disso, até porque são hábitos difíceis, né, da gente se livrar, né? A comemoração
pelo alcance do objetivo do jogo, né? Mas, enfim, eu acho que essa é uma ideia que ela pode ser aventada, principalmente se a gente estiver falando em jogos sem torcida, né? Se for possível fazer aí, não é a quarentena, né, que a gente fala em esporte, é a concentração, né, doutor? Então, concentração dos jogadores saudáveis, com um monitoramento constante da sua saúde, porque eu realmente entendo que, no caso das ligas esportivas, você tem as receitas presenciais, né? Então, portanto, o ingresso, né, aos estádios de futebol, esse tipo de coisa, isso vale, claro, para qualquer outro esporte também, mas você também tem as receitas a partir da divulgação, né, principalmente a TV, internet, patrocinadores. Então, isso seria uma forma aí de mitigar os efeitos danosos da paralisação econômica nesses jogadores, inclusive contando aí com o fato de que, lógico, a gente não faz associação aqui com o porte atlético, isso não tem muito a ver, mas o fato de que a letalidade do vírus, ela cresce exponencialmente conforme o grupo etário, e atletas costumam ser pessoas muito jovens, portanto, um pouquinho deslocadas aí desse grupo de risco, especialmente porque a grande maioria deles não possui nenhuma comorbidade, né, como obesidade, hipertensão, esse tipo de coisa. Agora, um outro fator que eu também queria trazer aqui, que eu acho fundamental nessa conversa toda, e isso independe de diálogos entre a presidência da República, o governo e as entidades esportivas, é a anuência dos próprios atletas. Eu acho que isso é um fator determinante. Aquele atleta que não se sente confortável em se expor a esse risco, ele tem que ter a sua vontade respeitada, e aqui eu acho que é um elemento determinante para isso. Da mesma forma, se grande parte dos atletas, a maioria dos atletas, ou a quase totalidade dos atletas, se sentirem confortáveis em praticarem o esporte e retornarem aos trabalhos, eu acho que aí a gente tem uma margem, né, de atuação para que essas empresas esportivas, de fato, aí usufruam dessa fonte de renda, ainda que não seja o cenário ideal. E vamos lembrar, né, que, sinceramente, é muito mais fácil uma pessoa contrair Covid, por exemplo, numa aglomeração no transporte público ou mesmo numa fila de supermercado, do que num jogo de futebol, num campo muito amplo, com os seus atletas. Então, aqui, de novo, é uma questão para ser analisada caso a caso, sem preconceito e sempre tentando minimizar os impactos nocivos dessa pandemia na nossa saúde e na nossa economia. Apareci aqui apenas por causa do tempo. O Caio falou que não entende muito, mas fala bastante de futebol, então vamos pro jogo. Vai lá. Eu fui pegando carona aqui na fala do doutor. Eu estou apenas de espectador aqui. Vamos lá, na arquibancada. Vai, Augusto. Os argumentos finais já? Não, esse debate, daqui a pouquinho os argumentos finais, então, ainda temos tempo, mas então, por causa da divisão, divisão igualitária. Pode ser 1 minuto para cada um agora, antes dos argumentos finais, concordam? Claro. Então vamos lá. Você vai pedir. Não, Caio, só fala. Discordo pouquíssimo dela. Inclusive, não, essa Você está louco para voltar ao campeonato? Não, essa abordagem, não, eu estou. No fundo eu estou, mas eu sei que não pode. Essa tua abordagem dos atletas não passou pela minha cabeça e faz todo sentido. Os atletas têm que topar isso, porque o que nós vimos até agora são presidentes, obviamente, interessados no farto dinheiro que vem da transmissão dos jogos, dos patrocínios, etc. E, obviamente, dos ingressos, mas se bem que ingresso agora só falta também eles quererem começar o campeonato com estádios cheios. Mas os atletas, realmente, eu tinha que ter passado pela minha cabeça e não passou. Os atletas têm que topar. Será que os atletas querem correr esse risco? Porque, mais uma vez, atletas moram com famílias, moram com pessoas, eventualmente, dentro do grupo de risco. E aí a única parte que eu vou discordar de você é que eu acho assim, o contato de jogadores de futebol entre um jogo, eu acho que é maior, não sei se tem algum estudo que comprove isso, mas a prática me diz que é maior do que dentro de uma aglomeração, dentro de qualquer coisa, porque as pessoas se batem. Então, eu acho sim que a gente corre um risco, agora, tirando todas as coisas mais leves que nós tratamos nesse debate, eu acho que há um risco grande de um contágio exponencial dentro de times, o que seria uma catástrofe até do ponto de vista de imagem do país. Sim. Bom, aproveitando aí o ensejo, já que a gente está falando de esporte, eu vou retomar aqui também outro denominador comum nosso nos debates, doutor, que é a questão dos parques públicos, né? A gente já falou aqui que a própria OMS reconhece que o sedentarismo ele aumenta em 30% as chances de risco de morte. Então, portanto, isso vem associado com as outras comorbidades que eu já falei, né? Obesidade, hipertensão, até mesmo câncer, né? Existe uma correlação direta entre exercícios e essas doenças crônicas. Então, eu acho que
Uma das possibilidades aí de flexibilização, de retorno à normalidade da vida, que já poderia ser aventada por grande parte das autoridades públicas, sejam elas municipais ou estaduais, embora também haja parques federais, é justamente a abertura de parques com alguns protocolos de distanciamento social, de repente alguma restrição ao trabalho dos ambulantes, mas para facilitar que as pessoas se exercitem. Claro, isso pode prejudicar um pouco a questão do isolamento social, mas a gente tem uma população que está sedentarizada, com certeza os casos de depressão estão aumentando, a gente sabe que isso pode degringolar para uma tragédia humana aí, em termos de suicídios, isso associado já à perda de renda, e a gente quer evitar isso o máximo possível. Então, dentro desse tópico do esporte, eu queria deixar registrado que eu realmente não enxergo motivos para a gente não fazer a abertura de parques aqui em São Paulo. O Parque do Ibirapuera seria um exemplo típico. Na nossa ordem de todos os dias, hoje os argumentos finais começam com você, Caio, então, por favor. Bom, eu queria retomar aí de novo a questão do primeiro tema em relação à frase infeliz do presidente Lula. É muito fácil você se colocar agora como um mero comentarista da realidade brasileira, sendo que você esculpiu ela, ao longo não apenas dos seus 2 mandatos, mas também do mandato e meio da sua sucessora. Os desvios aí da saúde, com regras de contingenciamento e não utilização da época da CPMF destinados à saúde, eles são da ordem de mais de 240 bilhões de reais. A gente sabe muito bem que o Partido dos Trabalhadores ele criou uma cleptocracia que assaltou os cofres públicos e colocou o Estado a serviço de um projeto criminoso de perpetuação no poder. A gente sempre tem que estar vigilante a isso, porque, como diria um famoso político conservador americano, a nossa liberdade ela está só a uma geração além de nós. Augusto, por favor, seus argumentos finais. Eu vou pegar o gancho do futebol para voltar ao primeiro tema. Me assustou bastante no dia de hoje a reação, tanto nas redes sociais como entre políticos, nos grupos de WhatsApp, a fala bastante infeliz do ex-presidente Lula. O Fla-Flu parece ter voltado. O Fla-Flu das eleições, o Fla-Flu da disputa política, hoje eu senti ele voltando. E é a última coisa que a gente precisa neste momento. Eu venho falando aqui desde o primeiro debate, ou pelo menos o segundo, que é o momento de, pelo menos, tentar deixar esquecida ou deixar adormecida este tipo de disputa partidária, ideológica, para pensar no bem maior que é a vida e no combate à pandemia. Então, eu queria deixar a seguinte mensagem hoje. A eleição acabou. O kit gay não existe. Coronavírus não é uma gripezinha, muito pelo contrário, é um vírus que mata muito. Então não vamos voltar àquele tempo daquelas discussões sem sentido nas prévias das eleições. Vamos vencer essa pandemia. Obrigada, então. Augusto, boa noite, até amanhã. Boa noite. E Caio, boa noite, até amanhã. Boa noite, Mona Lisa. Na verdade, até segunda-feira. Como assim? Pois é. Olha só, então pronto, fui avisada, agora até levei um susto, falei, será que errei o dia no calendário? Por isso você está mais sorridente hoje, é pois isso? É, exatamente, Quem disse que eu vou me sujeitar aí às arbitrariedades aí do governo do estado e da prefeitura? Então tá bom, até segunda-feira, é isso? Tchau, até segunda. Tchau. Então, até segunda-feira, mas amanhã tem sim o grande debate. Aliás, em 2 horários, de manhã cedinho, no Novo Dia, você acompanha o debate na mediação do meu colega, o Reinaldo Gotino, com a participação dos doutores Tiago Anastácio e também Gisele Soares.